Olá, sejam todos bem-vindos ao Aula Academia, mais uma vez, o nosso espaço de aprendizagem de matemática. O assunto que nós vamos trabalhar agora é escrever números. Vamos escrever números até 1000, ou seja, começando do zero e chegando lá no número 1000. Bem, escrever números, vamos ver se esse título ficou adequado, se a gente pode explicar um pouquinho melhor. Primeiro, se nós apresentamos, por exemplo, essa coleção de limões, está aqui a coleção. A primeira coisa que a gente pode perguntar sobre contagem, contar quantos limões tem nessa coleção. Então, para poder responder, nós precisamos saber contar 1, 2, 3. O próximo passo é representar essa quantidade de limões nessa coleção utilizando um símbolo matemático, um algarismo, né? Um número, o número 3. Então tem 3. A outra coisa, além de representar dessa forma, é saber escrever. Ou seja, essa coleção tem 3 limões. Ou seja, tem uma coleção, nós sabemos contar 1, 2, 3. Nós sabemos representar numericamente, esse é o símbolo do número 3, e sabemos ler e escrever esse número, o número 3, tá? Bem, apresentar os números em palavras, escrever usando algarismos. Então nós vamos trabalhar aqui com essas duas alternativas. Primeiro, apresentar os números em palavras, assim, ó, e pedir para que se escreva o número usando os algarismos de 0 a 9, né? Usando os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses são os algarismos, tá? Bem, a outra proposta é que nós vamos apresentar os números usando os algarismos que os representam e vamos pedir para que vocês escrevam esses números usando as palavras, tá? Ou seja, dê o nome, apresente o nome dos números, tá? Vamos aqui, vamos ao trabalho. Primeiro tipo, esse. Escrever os seguintes números que nós estamos aqui, usando algarismos. Então, nós estamos apresentando o nome 0. Como é que a gente escreve, como é que a gente representa o 0 utilizando algarismos? É isso, né? E o 7? É isso, não é? E o 14? E o 20? E o 27? E o 32? 3 dezenas e 2 unidades. 32. É isso que a gente está querendo, tá? E o 43. Deixa aí com vocês. E o 58. Então estamos o quê? Isso é como se fosse um ditado, né? Estamos apresentando a quantidade usando palavras, usando o nome dos números e pedindo para que vocês representem esses números utilizando os algarismos. 71. 7 dezenas e 1 unidade. 60. 77. 84, 93 e para finalizar essa primeira etapa o 100. Agora vamos trabalhar um pouquinho diferente, tá? Escrever. Estão pedindo agora que vocês escrevam com palavras o nome dos seguintes números. 0. Como é que a gente escreve? 0. Esse é o nome. 4. 7, 11, 15, descer aqui um pouquinho mais, descer muito, ficou uma faixa azul ali embaixo, isso, 17, 22, 28, 33, 39. E esse, como é que escreve?
40, não é mesmo? Esse é o número 40. E esse? E esse? Esse. 90, não é isso? Estou escrevendo esse, o nome desse número, né? Representado um 9 e um 0. 9 dezenas, 0 unidade. É o número 90. É assim que se escreve, né? 92, 95. Representando 9 dezenas e 5 unidades. E esse, qual é o nome desse número? Estou pedindo para vocês, tá? Qual é a proposta aqui? Escrever os seguintes números usando algarismos, tá? 8, é assim, né? 23, como é que se escreve? Como é que representa o símbolo numérico aí do 23? E do 57? 82. E do 99? E do 100? E do 111? 111. E do 140? 143. Uma centena, 4 dezenas e 3 unidades. 1, 4, 3. 3 unidades, 4 dezenas, uma centena, é o número 143. E o 187, vocês podem escrever o número, por favor? E o 236? E o 280? 289. 289. 9 unidades, 8 dezenas e 2 centenas. 322. Deixo aí com vocês, tá? Trezentos e 22 foi o último que nós fizemos. Isso. 397. 397. 397. Tem 7 unidades, 9 dezenas e 3 centenas. 3 centenas, 9 dezenas e 7 unidades. E o 445? E o 500, hein? São 5 centenas, né? 562. 604. 604. 604 tem 4 unidades, 0 dezena e 6 centenas. 604. 663. 702. Parecido aí a representação com o 604 que acabamos de fazer. 794. 794. 794. 4 unidades, 9 dezenas, 7 centenas. 7 centenas, 9 dezenas, 4 unidades. 700. Não, isso ainda não, tá? Para o futuro. Não vamos colocar o carro na frente do boi. Só esse comentário por enquanto já é suficiente. 807, deixo com vocês. 849. 849. 911. 900. Ficou mal escrito, né? 911. Uma unidade, uma dezena e 9 centenas. Isso aí. 999. Olha que número bonito. 999 e chegamos aqui 1000. Deixo com vocês, tá? Qual é a proposta agora?
escrever com palavras, você dá nome, né? O nome dos seguintes números. Esse aqui é o símbolo, né? Símbolo do número usando algarismos. Esse aqui é o 0. E esse? E esse? Esse é o 12. E esse? E esse? 3 dezenas e 3 unidades. E esse? E esse? 51. E esse? E vamos ver aqui mais o que é que nós temos. E esse é o 75. E esse? E esse? 122. 2 unidades, 20, 2 dezenas, 100 é uma centena. 122. 184. E esse? E esse? E esse? Número 300, né? 300. 0 unidade, 0 dezena, 3 centenas. Continuando aqui a nossa última lista. 3 centenas, 300 e 60 e 4. 3 centenas, 300, 6 centenas, 60, 4 unidades, 4. E esse? 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 700 e 71. 700, 7 centenas, 70. 700, 7 centenas, 70, 7 centenas, uma unidade. 771. E esse? E esse? E esse? 900. 9 centenas, né? E 55 dezenas. E 6 unidades. 956, esse e esse fica com vocês. Fica com vocês esses dois últimos, tá? Bem, qual era a ideia aqui? Escrever, como eu disse no começo, né? Apresentei aqui uma coleção de 3 limões. Essa coleção de limões. Primeira coisa, a gente sabe contar? Sim, né? 1, 2, 3. 3 limões. A gente sabe representar numericamente essa quantidade? Sim, usamos esse símbolo. Esse é o símbolo do número 3. Sabemos escrever? Sim, né? Esse é o nome desse número. Então está aqui a coleção. Sabemos contar e representar o número de objetos dessa coleção e sabemos também escrever. Trabalhamos desde 0 até 1000, escrevendo, primeiro apresentando os números dessa forma, em palavras e pedindo para apresentar dessa forma, e depois apresentando o símbolo e pedindo para poder escrever em palavras. É o que eu tinha para apresentar no momento. Vejo vocês em breve. Um abraço para todos.